A última cena que nós lemos foi Hamlet. Ele chegando na sala do castelo, no ato 3, cena 1, ele falando consigo mesmo, declamando o famigerado texto Ser ou Não Ser, eis a questão, que nós iremos ler mais uma vez hoje, e Ofélia esperando a chegada dele, e o rei Cláudio e Polônio posicionados atrás da tapeçaria, escondidos, porque estão investigando a origem, o fato que originou a loucura de Hamlet. Por que ele está assim louco? Vou compartilhar aqui e a gente relê esse texto Ser ou Não Ser. Vocês estão visualizando? E deem um feedback, por favor. Beleza. Então, como foi dito, esse texto representa o grande dilema de Hamlet. Ele está sem força suficiente para cumprir com o pedido do pai, o pedido de vingança. Ele está sem força suficiente, como foi dito no encontro passado, para agir como Pirros, que matou de forma brutal o rei Príamo, que era o símbolo da autoridade de Troia. Então, assim que o texto se segue. Ser ou não ser? Essa é que é a questão. Será mais nobre suportar na mente as flechadas da trágica fortuna ou tomar armas contra o mar de escolhos, enfrentando-os vencer, morrer, dormir, nada mais, e dizer que pelo sono findam-se as dores como os 1000 abalos inerentes à carne. É a conclusão que devemos buscar. Morrer, dormir talvez sonhar. Eis o problema, pois os sonhos que vierem nesse sono de morte, uma vez livres deste invólucro, o que envolve, né, o que cobre, geralmente usado para aquilo que é usado para envolver, cobrir, invólucro mortal, fazem cismar. Esse é o motivo que prolonga a desdita desta vida. Quem suportara os golpes do destino, os erros do opressor, o escárnio alheio, a ingratidão no amor, a lei tardia, o orgulho dos que mandam, o desprezo que a paciência atura dos indignos, quando podia procurar repouso na ponta de um punhal. Ou seja, essas demonstrações, né, ou a manifestação da injustiça de uma pessoa para com a outra, ou de um grupo para com uma pessoa, elas são insuportáveis, ao ponto que o suicídio ou a morte seria melhor. Quem carregara, suando o fardo da pesada vida, se o medo do que vem depois da morte, o país ignorado de onde nunca ninguém voltou, vida pós-morte, não nos turbasse a mente e nos fizesse arcar com o mal que temos, em vez de voar para esse que ignoramos. Assim, nossa consciência se acovarda, e o instinto que inspira as decisões desmaia
no indeciso pensamento, e as empresas supremas e oportunas desviam-se do fio da corrente e não são mais ação. Então, a covardia, né? Essa impotência, essa vulnerabilidade de Hamlet em não cumprir com aquilo que quer cumprir, com o chamado, né? Para aquilo que foi chamado. Silêncio agora. A bela Ofélia, Ofélia, filha de Polônio. Ninfa, em tuas preces recorda os meus pecados. Eu acho que eu cheguei a falar de ninfa, é um ser da mitologia grega, mas em algumas narrativas nós vemos ninfas, no plural, que são espíritos da natureza. Mas aqui, como em outros textos, significa jovem, formosa, atraente. No caso ali, o desejo de paixão de Shakespeare. Ofélia, meu senhor, como está, que o não vejo há tantos dias? Lembrando que o rei Cláudio e Polônio estão escondidos, observando toda a cena. Hamlet, humilde, eu lhe agradeço. Bem, bem, bem. Ofélia, senhor, tenho comigo umas lembranças vossas que há muito quero devolver-vos. Por favor, recebei-as. Então, ela quer devolver lembranças, presentes que Hamlet deu a ela. Não, não eu. Nunca te dei presente. Meu honrado senhor, sabeis que o destes. E com eles palavras tão suaves, declaração de amor, que os tornavam mais ricos. Mas agora, ido o doce perfume, recebei-os, pois para o nobre espírito os presentes tornam-se pobres quando quem os dera se torna cruel. Tomai-os, meu senhor. Esse ato de Ofélia, ela justifica falando que ele se tornou cruel. O que não é uma verdade. Porque Hamlet está se demonstrando louco, mas não cruel. Lembrando que Ofélia segue as diretrizes do pai Polônio. Hamlet, és honesta? Ofélia, senhor? Hamlet, és também bela? Ofélia, que quereis dizer, senhor? Hamlet, que se fores honesta e bela, a tua honestidade não deveria admitir diálogo com a tua beleza. No caso aqui, beleza pode ser encantadora e sedutora. Ofélia, poderia a beleza, senhor, ter melhor convívio do que com a virtude? A honestidade como virtude. Hamlet, certamente, pois é mais fácil ao poder da beleza transformar a virtude em libertinagem do que a força da honestidade moldar a beleza à sua feição, ao seu modo. Ou seja, o poder da beleza ele é maior para corromper a pessoa que é honesta, que tem virtude, do que a honestidade, do que a força da honestidade moldar a beleza ao seu modo. A beleza como poder de sedução, poder de atração, poder de convencimento. Isto foi outrora um paradoxo, mas agora os tempos o provam. Eu já te amei um dia. Ofélia, é verdade, senhor. Fizestes com que eu acreditasse que sim. Hamlet, não devias ter acreditado em mim, pois a virtude não poderia ter inoculado tanto o nosso velho tronco que não restasse o gosto dele.
eu nunca te amei. Essa palavra inoculado é inserir algo em alguma. Lúcia, ser, esclarecer, tomar claros fatos, ou ocultá-los, no não ser. Isso é muito bom. É verdade. É verdade. A dinâmica de Hamlet é essa. Eu estou trazendo agora o seu comentário para essa dinâmica de Hamlet. Que ele desvela-se e depois vela-se. Ele se descobre e depois cobre-se. Né? Existe essa dinâmica. Na loucura dele, ele tem palavras sábias. Né? Não sei se foi exatamente isso, mas porque foi em algum ponto, mas essa dinâmica a gente percebe em Hamlet. A palavra inoculado é isso, né? Beleza. Ela tem um sentido um sentido biológico, de você implantar um patógeno ou outro micróbio ou vírus em uma pessoa ou outro organismo. Mas eu gostaria de ler o que o Milor Fernandes coloca, como ele traduz. Ele traduz assim: a virtude não pode ser enxertada em tronco velho sem pegar seu cheiro. Então, o entendimento fica melhor, porque existe um procedimento na botânica, que é estudada pela botânica, pela biologia, que é o enxerto, que é você pegar um galho e você enxertá-lo num ramo, né, num tronco, num caule. Num ramo não, num tronco, num caule. E no decorrer dos tempos, o galho ele acaba se tornando um só com aquele tronco, ele acaba ficando um só. E o que o Milor Fernandes, como ele coloca, fica melhor entendido essa parte aqui. A virtude não poderia ser enxertada em tronco velho sem pegar seu cheiro. Ou seja, quem é virtuoso é virtuoso. Aqui nós vemos uma afirmação de Hamlet que é contraditória. Por quê? Aqui em cima ele afirma: eu já te amei um dia. E logo embaixo ele afirma: eu nunca te amei. Eu creio que isso seja parte dessa estratégia de Hamlet para mostrar que ele não está completamente são. Então, é esse contraditório. Porém, além dessa encenação, dessa dissimulação, existe uma verdade nesse sentimento contraditório de Hamlet para com Ofélia. Sabendo Hamlet que Ofélia ela é guiada pelo pai, que ela recebe influência do pai, do irmão, e que agora ela está o rejeitando, devolvendo os seus presentes, ele acaba tomando essa postura ambígua, paradoxal, mostrando para ela que há um amor, mas ao mesmo tempo há um desprezo. Ofélia, maior a minha decepção. Hamlet, entra para um convento. Por que desejarias conceber pecadores? Eu próprio sou passavelmente honesto, mas poderia ainda assim acusar-me a mim mesmo de tais coisas, que seria melhor que minha mãe não me tivesse concebido. Sou muito orgulhoso
vingativo, ambicioso, com mais erros ao meu alcance do que pensamentos para expressá-los, imaginação para dar-lhes forma, ou tempo para cometê-los. O que podem fazer sujeitos como eu a arrastar-se entre o céu e a terra? Somos todos uns rematados velhacos. Não acrediteis em nenhum de nós. Entra para um convento. Onde está teu pai? Ele aqui convoca, como ele convoca para Polônio a figura de Ofélia, ele agora está convocando para Ofélia a figura de Polônio. Então aqui ele fala da natureza humana. Ele fala dele mesmo, né? Sou muito orgulhoso, vingativo, ambicioso, com mais erros ao meu alcance do que pensamentos para expressá-los, imaginação para dar-lhes forma ou tempo para cometê-los. O que podem fazer sujeitos como eu arrastar-se entre o céu e a terra? Somos todos. Hamlet está falando somente dele ou de toda a humanidade? E qual é a saída para isso? Entra para um convento. Porque o convento seria um lugar de refúgio, um lugar de pureza, né? Onde ela, ali numa vida casta, iria se preservar das corrupções do mundo. E ao mesmo tempo também tem aqui a rejeição dele para com ela, porque ela o rejeitou primeiro. Onde está teu pai? Pergunta Hamlet. Ofélia. Em casa, meu senhor. Fecha sobre ele as portas, para que não faça papel de bobo, senão em sua própria casa. Adeus. A gente vai ver essa palavra bobo, que ela vai ser mais uma vez lida hoje, e aí eu falo dos bobos, né? Porque o bobo, ele era uma função teatral, uma função também da corte. E a gente fala dessa figura importante na Idade Média e na Renascença. Ofélia parte consigo mesmo. Ó, ajudai os céus misericordiosos. Se casares, Hamlet diz, dar-te-ei esta praga como dote. Aqui praga como maldição. Ele está amaldiçoando a Ofélia. Sejas casta como o gelo, pura como a neve. Isso aqui é uma referência bíblica. Pura como a neve. Eu acho que está em Salmos. Não escaparás à calúnia. Entra para um convento, adeus. Ou se tiveres mesmo que casar, casa-te com um tolo, pois os homens de juízo sabem muito bem que monstros vós fazeis dele. Para um convento, vai e depressa, adeus. O Milor Fernandes, ele coloca: se precisa mesmo casar, casa com um imbecil. Os espertos sabem muito bem em que monstros vocês os transformam. Aqui, o Hamlet, ele está falando para a Ofélia, ele acaba generalizando, falando das mulheres, mas é mais Ofélia do que mulheres, né? Porque nessa narrativa aqui, ele não está triste, decepcionado apenas com Ofélia. Também tem a mãe dele, a rainha Gertrudes. Então, para Hamlet, existe essa questão. Ou fuga. Também, uma fuga.
a questão do convento, né? Uma fuga, pode ser uma forma de escapar daquela circunstância. Exatamente. Pode ser também. Pode ser uma própria fuga, uma fuga dele mesmo, né? Essa repulsa não é rejeitando, mas não querendo que se concretize. E a gente vai ver essa palavra aqui, convento. Essa palavra, ela tem uma tradução diferente na obra do Milor Fernandes. Ele coloca convento, mas ele também coloca uma outra palavra, que eu já vou falar para vocês. Ofélia à parte. Ó poderes celestiais, curai-o, Hamlet. Tenho ouvido também falar muito de como vos pintai. Deus vos deu uma face e vós vos fabricais outra. Aqui está falando de maquiagem. Maquiagem facial. Dançais, meneais, ciciais, arremendando as criaturas de Deus e mostrais vosso impudor como se fosse inocência. Menear, esta palavra, eu vou chamar a atenção aí dos alunos para que possam fazer suas anotações. O glossário vai sair, mas já pode ir colocando aí. Menear, mover-se de um lado para o outro. Ciciar, produzir leve murmúrio ou sibilar levemente. Então, quando a gente vê aquela brisa passando pelas folhas das árvores e aí produz aquele ruído, isso é ciciar. Arremedar, imitar ou reproduzir de forma grosseira, provocadora ou caricata os gestos ou a fala de alguém. É o deboche. Naquela época de colégio, né, tinha aquele colega de turma que imitava os outros, ele pegava ali um traço específico da pessoa, de como ela falava e reproduzia de forma caricata. Mas é o deboche, né? Agora, o Milor Fernandes, ele coloca da seguinte forma: dançais, meneais, ciciais. Não, ele coloca assim: e você ondula, você meneia, você cicia, põe apelidos nas criaturas de Deus e procura fazer passar por inocência a sua volúpia, a sua vergonha. Vamos, basta. Foi isso o que me fez louco. Ele declara que isso foi o que fez ele louco. Foi isso? Não foi isso. Mas ele declara para ela, e ela, para ela poder achar que foi isso. Por quê? Porque ali ele está falando com ela. A gente nota que Hamlet, ele trata cada pessoa de forma particular. Para cada um ele tem uma postura. Então, para Ofélia uma postura, para Polônio outra. É como se ele agisse de um modo como a pessoa merecesse na perspectiva dele. Então, para ela, ele está anunciando que foi a rejeição dela que fez ele louco, ou a paixão. Digo-te, não haverá mais casamentos. Daqueles que já estão casados, todos, menos um, viverão. Quem seria esse? Menos um, que não irá viver mais. Os restantes ficarão como estão. Para um convento. Vai. O que acontece? Essa palavra convento,
Em inglês é nunnery. E ela significa convento, mas o Milor Fernandes traduz bordel. Ele traduz inicialmente como convento, ele coloca convento na primeira menção. Depois ele repete convento. Depois ele coloca vai para um conventilho, um bordel. E por fim ele coloca bordel. Então, para um convento vai, ele coloca para um bordel vai. O que acontece? Aqui é uma questão da época. Essa palavra, nunnery, ela também era usada como uma gíria para bordel. Expressão usada, ora como um conselho irônico por Hamlet, por causa disso que eu já mencionei, um convento como lugar de pureza, longe dessa corrupção do mundo, corrupção dos homens, né, da natureza humana. Mas aqui também é um insulto velado. Vocês se lembram da palavra fishmonger, que representa, que ele fala para Polônio, o pai de Ofélia, representa tanto peixeiro, na sua literalidade, como rufião, cafetão. Essa palavra aqui também era utilizada na época como gíria para bordel. Tinha esse caráter de insulto. Então, quando ele fala para um convento, não é somente para um convento, mas também vai para um bordel. Então ele está insultando a Ofélia. A gente sabe que essa encenação ela é estratégica. Então ele está visando algo ali. Ele está vendo como Ofélia está se comportando, no caso aqui o rejeitou, e ele reagiu desta maneira. Sai. Ofélia. Como está transtornado o nobre espírito, o olhar do nobre, do soldado à espada, do letrado à palavra, à esperança, a flor deste país, o belo exemplo da elegância, modelo da etiqueta, alvo de tanto olhar, ou seja, admirado por muitos, assim desfeito, se desfez. E eu, a mais infeliz entre as donzelas, que o mel provei dos seus sonoros votos, ver agora a razão mais alta e nobre, como um sino de notas, dissonantes, badalar sem os sons harmoniosos. Cortada pela insânia a forma e o viço aqui é o brilho natural que pode ser visto na pele, nos cabelos, até nas plantas também. Cortada pela insânia a forma e o viço da juventude. E eu, pobre miserável, tendo visto o que vi, ver o que vejo. Entram o rei e Polônio. Aqui eu vou dar uma pausa. Quem quiser comentar. Pablo, por isto a fuga foge da verdade, Ofélia. No sentido de constatação que ela foge da verdade. Se for nesse sentido,
em relação ao convento. É, eu acho que aqui é um tom mais retórico do que um conselho de fato, por causa da questão do bordel, né? Então aqui é um insulto, né? Eu acho que Hamlet está colocando Ofélia participante ali da do que a família dela pensa, a maneira como ela pensa, como ela sente, como ela age. Ofélia, ela está muito próxima ao pai, ao pensamento do pai, ao, ao que o pai quer, e menos autônoma, independente em escolher suas próprias decisões, em decidir as próprias circunstâncias, as próprias escolhas que se deparam na sua frente. Então, ela sendo não tão autônoma assim, e ele também tendo um plano que ele não pode contá-la, ele não pode agir de modo verdadeiro para com ela, acaba acontecendo isso. Entendem? É, um conselho, se a gente levar ao pé da letra o conselho, vá para o convento. Ele está resguardando ela. Se a gente levar ao pé da letra isso, ele está resguardando ela. Vá para o convento. Mas o convento, ele não tem só esse sentido, a palavra convento. É um duplo sentido, uma palavra ambígua, né? Quando ele fala da maquiagem, ele fala de um costume da época que ele critica, que ele não aceita, né? Ele está falando do modo de ser mulher naquela época, mas na verdade não é contra as mulheres. É o problema que ele tem com a mãe, a rainha Gertrudes, e o problema que ele tem com a Ofélia diante de toda aquela circunstância que aconteceu na corte, que foi a morte do seu pai, né? O rei Cláudio ter assumido o trono, o casamento rápido. Então, ele não está sendo misógino contra as mulheres. Ele generaliza aqui, mas ele não está sendo um misógino, assim ao meu ver. O problema são as mulheres próximas a ele que estão comprometidas com aquilo que ele acha que é mal. A mãe com o assassino do pai e Ofélia com o conselheiro do Estado, que é o pai, né? O pai de Ofélia, que é Polônio. Então, ele despreza tanto a rainha como a Ofélia. A rainha a gente ainda não viu. Ele vai ter uma conversa com a rainha. A gente ainda não viu. Mas a gente já vê que, prestem atenção, gente, no início, quando ele chega, que ele está falando consigo mesmo, e ele fala o texto famoso dele, ser ou não ser, essa é que é a questão, está assim desta maneira, é o dilema que ele está passando ali. O que ele vai fazer? Porque ele se sente covarde. Ele não tem coragem suficiente para cumprir com aquilo que ele quer cumprir. E ele admira, que é essa brutalidade para poder vingar aquele que foi injustiçado. Mas os homens próximos também são desprezíveis. Ali, Hamlet, ele tem poucas pessoas. Por exemplo, Horácio, que vai voltar. Horácio sabe da história.
Lembrando que Horácio estava próximo ali da cena do encontro de Hamlet com o espectro, com o espírito do pai. Estavam Horácio e Marcelo. Então, eles sabem mais ou menos o que aconteceu na corte. E juraram. Mais de uma vez. Hamlet, ele pede para repetir o juramento. Ó, não vai fazer, jura sob essa espada, não sei o quê. E o espírito, jurai, jurem. Ou seja, eles juraram mais de uma vez que não iriam falar para outras pessoas aquele segredo que iria ficar entre eles ali. Então, Hamlet só pode contar com eles. Hamlet não pode contar, agora no momento, com Rosencrantz e Guildenstern, seus amigos de infância e juventude. São os amigos dele, perfeito. Esses outros não participaram ali daquela cena, então ele não pode contar. Eles foram convocados pelo rei e pela rainha para poder levantar a autoestima de Hamlet, alegrá-lo, entretê-lo, distraí-lo, para que ele pudesse ficar mais alegre e ali também sondar qual é a origem, o porquê, o motivo dele ter ficado louco. O que desencadeou isso? E aí Hamlet fala para eles: vocês vieram aqui a pedido do rei e da rainha. Não, falem a verdade. Até que tem um momento lá que eles falam: sim, é verdade. Nós fomos convocados. Então, os amigos de infância e juventude, que são Rosencrantz e Guildenstern, também não dá. Agora, Horácio e Marcelo presenciaram, juraram, deram a palavra. A gente sabe que hoje a palavra significa pouca coisa, né? Mas em tempos remotos, a palavra, um juramento, essa cultura, né? Cultura cavaleiresca, um juramento era algo que deveria ser honrado. A pessoa deveria cumprir com aquele juramento. Palavra de honra. Palavra de honra. Hoje se perdeu esse costume, você jurar algo, prometer algo e não cumprir. Hoje isso é mais visto, né? A pessoa jura, promete algo que é muito significativo para ambas as partes e a pessoa vai lá e não cumpre. Mas nesta época, isso era muito valorizado, tinha muito valor. E você deveria honrar, palavra de honra. Alguém quer falar? Dani? Não, estou curiosa para os próximos passos, próximos capítulos. Então vamos. Não quero tirar conclusão agora, não. Então vamos. Se alguém quiser falar, só sinalizar. Porque tem algo de podre no reino da Dinamarca. Estou só esperando. Exatamente. Vocês estão vendo? Beleza. Vamos lá. Entram o rei e Polônio. Então eles estavam escondidos atrás daquele tapete. Aquela pintura daquele pintor francês que eu coloquei lá no nosso grupo mostram que a tapeçaria era uma espécie de porta, né? Como nós vemos, né, cortinas sendo usadas para dividir ali um espaço de outro. Então mostra eles ao fundo ali, né, olhando a cena.
Rei, amor não tende a isso seu espírito, nem o que disse, embora um pouco estranho, parecia loucura. O rei Cláudio, aqui, ele se mostra uma pessoa muito perspicaz, muito astuta. Há qualquer coisa na qual se escuda essa melancolia. A palavra aqui, escuda, significa proteger. Há qualquer coisa, alguma coisa, na qual se escuda, protege ou esconde essa melancolia. O Milor Fernandes, ele coloca a melancolia incuba alguma coisa em sua alma. Ele utiliza essa palavra incuba, e essa palavra incubar, o verbo, tem também o sentido biológico, fazer com que um embrião se desenvolva a partir do ovo, que pode ser através de equipamentos chamados incubadoras. Estou lembrando aqui de Matrix, aquele filme de 1999. Faz parte ali depois, faz parte de uma série, né? Eu ia falar trilogia, mas lançaram recentemente o quarto filme. Que quando há a revolução das máquinas, esse tema que é da ficção científica, do subgênero cyberpunk, né? Quando há a revolução das máquinas e as máquinas começam a dominar os homens, ali as máquinas elas fazem a gestação do humano numa incubadora. E aquela pessoa, ela está ali, né, naquela gestação, e ela vai se desenvolvendo dentro da incubadora, e aí ela mentalmente vive uma simulação, que é a Matrix. Quando o Neo ele acorda da Matrix, que é essa simulação que foi produzida pela máquina para o homem achar que está vivendo a realidade, mas é uma mera simulação. E filósofos trataram disso, né? No campo da epistemologia, o mito da caverna, né, Lúcia? E também, mais para recentemente, temos o Baudrillard, que inclusive é o livro que aparece no início de Matrix, né? Simulacro e Simulação. O Neo ele pega esse livro e e ali fala de uma coisa que alguns estão falando agora sobre a questão tecnológica, que é a caverna digital. Não vou me estender a isso, mas depois vocês assistam lá e saibam que a ficção científica, esse subgênero cyberpunk e outros subgêneros, a ficção científica previu muita coisa. Muita coisa. Então, é importante, na atualidade, visitar essas obras. O próprio termo metaverso, que foi usado pela Meta, a empresa dona do Facebook, WhatsApp, Instagram, é um termo que foi cunhado numa obra chamada Snow Crash. Então, essas obras elas acabaram prevendo, né, antecipando muitos adventos tecnológicos, fenômenos sociais. É muito interessante isso. Mas voltando à questão da incubadora, nesse sentido biológico, agora tem um sentido figurado que eu achei, que diz assim: desenvolver ou amadurecer algo de maneira lenta e oculta, como um plano ou uma ideia. E esse sentido figurado, que apareceu para mim no dicionário, eu acho que
cabe aqui. Então, nessa parte, desenvolver ou amadurecer algo de maneira lenta e oculta, como um plano ou uma ideia. Nós sabemos que Hamlet, ele tem um plano. Ele está nesse dilema para colocar o plano em ação ou não. E o rei Cláudio, na sua astúcia, ele viu isso, ele percebeu isso. E eu prevejo que, abertas as comportas de Hamlet, do interior de Hamlet, venha o perigo. Olha só o sinal de alarme, de alerta que o rei Cláudio ligou. Temos que evitá-lo. E eu tomo agora a determinação de mandá-lo à Inglaterra sem demora. Ou seja, afastar o perigo em busca do tributo que nos devem na Inglaterra. A viagem por mar, as novas terras, com várias sensações, expelirão esse ponto cravado no seu peito. Então ali ele está argumentando, unindo o útil com o agradável. Ele vai acabar ficando melhor. Seu cérebro, remoendo o mesmo tema, põe-no fora de si. Que pensais disso? Polônio. Há de fazer-lhe bem, conquanto eu creia que a fonte e o começo de seus males vem do amor rejeitado. Então, Polônio ele está na mesma tecla, né? Clicando apertando a mesma tecla. A rejeição do amor fez com que Hamlet enlouquecesse. Então, Ofélia, não precisas contar-nos o que disse. Ouvimos tudo. Fazei como vos apraza, Senhor. Apraza aqui, apraza pode ser de você estabelecer um prazo, mas aqui é de agradar. Fazei como vos agrada. Deixai, porém, se concordardes, que depois do espetáculo a rainha tente arrancar-lhe a sós esse segredo de sua dor. Então, Polônio, que sugeriu o plano de ficar escondido e ver Hamlet conversando ali com Ofélia, ele agora está sugerindo outro plano, outra atitude, que é o filho ficar a sós com a mãe para que ela possa descobrir o segredo de sua dor. Deixai que ela o interrogue a sós, e eu ficarei, se vos agrada, para ouvir a conversa sem ser visto, mais uma vez escondido. Essa é a atitude de Polônio, ficar à espreita, ficar escondido, ficar no oculto para poder sondar as coisas. Então ele é um observador. Se ela não conseguir o seu intento, enviai-o à Inglaterra ou internai-o onde achardes melhor. Rei, assim farei. Quando um grande da corte fica louco, para o vigiar, todo cuidado é pouco. O Milor Fernandes coloca assim: é coisa consagrada. Dois pontos. A loucura dos grandes deve ser vigiada. Sai. Muito bem. Vamos para uma próxima cena. Todos estão acompanhando. Eu e meu café aqui. Pablo, quer dar uma paradinha de um minutinho para beber uma água? A Lúcia quer fazer uma pergunta. Vamos. Primeiro, a Lúcia. Lúcia, pode perguntar. Fique à vontade. Agora, a próxima cena é na sala do castelo. E a gente vai ver o Hamlet
ele conversando com os atores. Com o primeiro ator. E aí mais pessoas chegarão. Polônio. Polônio é um observador covarde porque ele poderia observar presente. A gente vê que Polônio ele tem essa alternativa estratégica. Ele preza por estar escondido e sondar as coisas. Hamlet poderia fazer isso. Por exemplo, tentar encontrar o rei Cláudio com Polônio a sós para tentar ouvir algo. Hamlet não faz isso. Agora, Polônio, ele é aquele que observa. É uma covardia? Pode ser. Eu vejo como um tipo de estratégia. Um tipo de estratégia. De ficar sondando. E eu não sei se essa estratégia manipulador. E a gente vê que ele tem influência ali na corte. Ele influencia o próprio rei. Porque quem armou esse plano, inclusive com o rei ali escondido, foi o próprio Polônio. Ele é esperto. Por quê? Ele não é o rei. Não tem a responsabilidade de rei, mas influencia o rei como conselheiro. Ele manipula, de certa forma, as decisões da sua filha, Ofélia. Ele mandou, aí, Lúcia, mais um fato para agregar aqui. Ele mandou o seu criado ir para a França sondar a vida do filho. Então, ele é essa espécie de manipulador. Ele tenta agir pelos bastidores. Terrível. Esperto e terrível. Então, ele tenta agir pelos bastidores. É aquele tipo de pessoa que tem olheiro, que tem informantes, né, que tem olhos por todo o castelo. Nada passa sem ele saber. Nada passa por ele sem que ele saiba. É uma espécie de vigilância, de monitoramento. Monitoramento. É um rato roendo o chão de. É uma espécie de rato, né? Pegando esse arquétipo. O rato ele é oportunista, ele é aproveitador, ele vai quando ninguém está ali, ele espera saírem para ele poder entrar e fazer a festa, né? Aquela famosa frase: quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Em inglês é morcego. Eu acho que não, em inglês são outros animais, eu esqueci agora. Mas eu acho que é quando o coelho, não esqueci. Mas é isso, esse arquétipo do rato, né, que aproveita do resto ali ele está ali com o rei, então ele participa ali da glória, né, da realeza, não é o rei, e influencia o rei. Se hoje, se essa história fosse nos dias de hoje, Polônio ia ter uma sala com várias telas, com monitores que transmitem as imagens das câmeras que estão espalhadas pelo castelo. Microfones espalhados também, escuta. Né? Uma espécie de monitoramento, de vigilância, de controle. Né? Para controlar, isso aí. De controle. Ele teria uma sala, ele teria ali escutas espalhadas, câmeras espalhadas, ele seria o chefe dessa sala de monitoramento.
É, a gente pode pensar em Vigiar e Punir, né, do Foucault. Hoje nós temos aquele livro também que tenho certeza, a Dani está trabalhando também, né? Capitalismo de Vigilância, da Zuboff. Eu lembro Xoxana. também. Oi? Fala, Dani. Não, não, foi da Xoxana Zuboff, é isso mesmo. Shoshana Zuboff. Eu lembro também do aquele livro 1984, que cada apartamento tem uma teletela, que ali vigia os cidadãos, mas é vigiar e punir. É o controle, o panóptico, né? Que é aquela torre, aquele modelo de sistema carcerário que tem aquela torre, né? E as celas em volta, naquela torre, ele vê todos das celas, mas ninguém da cela vê quem está ali naquela torre. Um sistema de vigilância que a gente hoje em dia nós temos pela tecnologia, né? O celular, que é a localização, as permissões que damos para os aplicativos, permissão de microfone, permissão de câmera, né? A própria câmera aqui do computador que eu estou olhando. Então, essa vigilância hoje, quem faz são as big techs, as grandes corporações de tecnologia, galera aí do Vale do Silício, que cria os aplicativos, finge que protege, né? Cria os aplicativos, nós damos lá nossas permissões e eles têm lá nossos dados. Aí você fala uma coisa com o celular perto, mas como você deu permissão para o microfone, aí o microfone capta ali aquela informação. Quando você entra no celular, já te recomenda aquilo. Já mostra, né, informações. Você entra no YouTube, aparecem os vídeos lá te recomendando vídeos relacionados àquele assunto. Então é isso. É um controle, né? Que as big techs, os dados, controle. Os dados hoje, eles são como se fosse ouro. Os dados, né? Inclusive venda de dados. Nós tivemos aí polêmicas, processo, julgamento aí de fundador, dono de empresa, por causa de venda de dados. Os algoritmos, né? E agora a IA. E daqui a pouco, em nível assim abrangente, a superinteligência, né? A AGI e depois o computador quântico.